Salve, salve galera! Está no ar o 5º episódio do seu podcast Qual é Perifa? Salve galera! Primeiramente, que saudade que a gente tava de vocês, né? Esclarecer um pouco aí do porquê, né, dos motivos desse sumiço aí das plataformas, né, mas 2020 foi um ano difícil aí para todo mundo, né, felizmente nós tivemos uma pandemia aí que agravou drasticamente, né, especialmente no nosso país aí, infelizmente mais de 500 mil de mortos, fruto aí de uma política totalmente inexistente por parte de quem deveria estar providenciando aí as vacinas a toda a população brasileira. E aí os encontros, né, estavam difíceis por conta também da restrição da pandemia. Então a gente não queria de fato estar se encontrando para gravar esses podcasts, né? E gravar ele pela distância é um pouco complicado. Mas queremos dizer para vocês que estamos de volta com muito gás e com mais temas relevantes aí para vocês. E agora eu quero salvar o meu parceiro aqui de podcast, Breninho. Manda a ideia aí, Breninho. Salve, salve família! Então, vivemos num ano sabático, né, de 2020 pra cá, ainda com a ajuda do nosso desgoverno, do nosso desgovernante, que em toda medida quer prejudicar a nossa população, já puxando aqui uma militância, né, contra o governo, que é um tema que a gente vai debater nesse podcast, no episódio de hoje. E que saudade, assim como o Luiz falou, que saudade de gravar, que saudade de passar a visão aqui pra vocês. Desses encontros também, eu posso agora me encontrar com o Luiz, não com a cabeça mais tranquila, mas com um pouco mais de tranquilidade, porque eu tomei a vacina, né? Eu tomei a Pfizer, tomo minha segunda dose já no próximo mês. Tô feliz com isso, tá aparecendo algumas escamas aqui, não tô entendendo legal, mas eu acredito que é o processo. Muito bom, Breninho, saber que você já foi assistenciado aí pela uma dose da vacina e que ela consiga chegar para todos, né? Aí o mais rápido possível. Eu mesmo não vejo a hora de virar um jacarezinho aí. Vacina para todos. Vamos lá, galera, então, o que a gente vai falar vamos conversar com vocês hoje, né? Nós vamos conversar sobre militância, né? E qual é a importância dela nos movimentos aí sociais. Bom, como é que surge a militância, né? A militância, ela surge porque existem pessoas, né? Um grupo de indivíduos, e esses grupos geralmente lutam por alguma coisa que tem uma causa ou um objetivo. Essas pessoas, na figura de militante, se unem em prol de uma representatividade, em prol de uma pauta a qual eles acreditam veementemente e lutam por isso. Essa militância, né, esses movimentos sociais, eles podem ser contrário ou de apoio, né? Em sua maioria são contrários ao governo, questionando alguma política, né, que foi originária do governo, e eles também podem ser conjunturais ou estruturais. Os movimentos sociais conjunturais são aqueles que surgem de forma espontânea, e aí eu posso citar como exemplo as manifestações de 2013, né, onde surgiu um movimento de massa e de reivindicação em prol da passagem, né, aqueles aumentos de 20 centavos, onde nós tivemos um fator histórico aí na história do nosso país, que foi de fato a população adentrar a rampa do Congresso Nacional, né? Hashtag eu fui, eu tava. E também temos o movimento estrutural. Esse movimento estrutural são aqueles que, infelizmente, não têm uma resposta imediata, né? Ele é gradativo e demora um pouco aí a começar a surtir os efeitos, que é o caso dos movimentos sociais ligados ao racismo, à pauta LGBTQIA+, a pauta feminista, né? Então, são movimentos gradativos que começam a surtir efeito no futuro. Em 2013 eu não tive a oportunidade, né, de comparecer a esse evento, porque manhã não deixou, mas em 2020 eu fui. Depois da decorrência, né, de agressões policiais em povo preto aqui no Brasil, também tivemos a morte de George Floyd, que desencadeou uma série de manifestações, não só nos Estados Unidos, como no mundo também. E eu fui, teve aqui no Brasília, foi lindo. E dando um exemplo desse movimento estrutural, eu vou puxar um pouco pro meu lado histórico e vou falar de novo. Não falar, porque está presente no episódio 3, no episódio onde a gente falamos sobre construção de identidade.
Mas vou dar uma citação aqui da Guerra dos Palmares, como um movimento que gerou militância, que desencadeou uma série de movimentos que a gente tem hoje, quando pessoas escravos de senhores de engenho, de mineração, saíam da posse dos seus donos, entre aspas, né, e ficavam no meio da mata, onde tinha um líder chamado Zumbi dos Palmares, que asseguravam não só a vida desses escravos, como a alimentação e tudo mais. Logo em seguida, a gente tem a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei que foi escrita em 1871, que assegurava a liberdade de filhos de escravos a partir de 8 anos. Depois, em 1951, tivemos a lei de Afonso Arnico, que foi a lei que penalizou não só agressões contra pretos, né, como agressões verbais também, não só física. Ou seja, se você xingar uma pessoa preta por causa da sua cor de pele, na lei você é presa. Agora, se você xingar uma pessoa que é preta na favela, a sentença é outra. Agora, mais à frente um pouco, em 1976, temos a criação do movimento chamado Black Panthers, lá nos Estados Unidos, que foi um movimento que defendia a segurança dos pretos, condenando agressões policiais. Porque a gente sabe, mano, que ser preto, não só no Brasil como no mundo, é difícil, saca? Você tá andando na rua de boa, se um policial olhar você assim e não for com a sua cara, você vai tomar bote. Eu já tomei bote, mais de uma vez, já tomei bote saindo de casa. E é isso, o movimento Black Panthers desencadeou também essa luta que a gente tem hoje contra abuso policial. E aí, como o Breno já foi trazendo essa linha histórica aí, e é importante porque a gente observa, né, que os movimentos sociais foram importantes porque eles desencadearam várias conquistas da população negra como um todo, e se hoje a gente tem o direito de ir e vir, foi porque os nossos ancestrais lutaram por isso. E aí, em 1978, surge o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que hoje, na figura do Movimento Negro Unificado, é um dos movimentos mais importantes que nós temos aí dentro da temática negra. Esse movimento ele surge com a união de várias pessoas e vários grupos que lutavam contra a discriminação racial, especificamente de 4 garotos do time infantil de voleibol do Clube de Regatas, Tietê, e a prisão e tortura e morte de Robson Silveira da Luz, pai de família, né, acusado de roubar frutas de feira. E aí, em 7 de julho de 1978, ocorreu o lançamento público do Movimento Negro Unificado, no ato público contra o racismo, e esse ato ele reuniu milhares de pessoas nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, né, em plena ditadura militar. Então, olha a confusão histórica que nós tivemos aí, porque o país já viveu um período turbulento por conta da ditadura militar, então surge-se ali o Movimento Negro Unificado, também na mesma época, que cobra os direitos, né, da população negra, sobretudo o direito de acesso aos espaços que nós não tínhamos. Além dos acessos a espaço, o compromisso do movimento negro unificado era desconstruir o mito da democracia racial e a farsa da abolição, porque muitas pessoas acreditam, né, que a abolição da escravatura foi originária em 13 de maio, por conta da princesa Isabel, mas ali foi apenas um passo, assim, especificamente na história do país, do Brasil. Não teve tanta influência, porque nós éramos privados de vários espaços, né, de acessar a educação, de acessar direito à terra. Enfim, a história do nosso país conta isso com muita propriedade. Um dos compromissos do Movimento Negro Unificado também era escrever na Constituição de 1988 que o racismo é crime, né? Fortalecer a participação das mulheres nos encontros nacionais e internacionais, ou seja, naquela época já era difícil a gente encontrar participação feminina nos movimentos sociais, sobretudo de uma mulher negra, né? Imagina a dificuldade de você conseguir visualizar uma mulher negra em um lugar de fala, em um lugar de propriedade, até porque nós sabemos que a mulher negra está na base da pirâmide social. Um dos compromissos também é celebrar Zumbi e Dandara como heróis nacionais. E aí, um fator importante dentro do Movimento Negro Unificado foi que, em 1978, na Bahia, em Assembleia Nacional, o Movimento Negro Unificado decidiu por definir o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no Brasil. Para quem não sabe, dia 20 de novembro de 1995, Zumbi dos Palmares foi assassinado. Então isso foi um jeito de trazer e deixar essa memória latente da representatividade que foi esse homem nos direitos e na luta pela causa negra, né? E um dos compromissos mais latentes do movimento negro é garantir a terra dos quilombos e garantir vida à juventude negra.
Exatamente, como o Luiz falou muito bem aí sobre essa preocupação de trazer de volta, entre aspas, não só a ideologia, mas a lembrança desses heróis que a gente tem na nossa história. E essa lembrança só vem graças ao movimento negro, porque a gente sabe que a nossa política hoje tenta apagar a nossa história. Não é à toa que a gente sabe pouco, apesar de saber muito, mas a gente sabe pouco sobre a ditadura militar, porque muitos militares apagaram resquícios, né, que condenavam. Aí os historiadores, né, por muita luta, por muitos estudos também conseguem resgatar um pouco, mas tudo que é contra o governo tenta apagar. Não é à toa que a gente está vivendo num ano sabático, um ano caótico, graças ao 17. E como o Felipe falou sobre o acesso, é importante também trazer a lei de cotas, que é muito importante para a gente, que é uma lei que foi escrita em 29 de agosto de 2012, o número da lei é 2.711, e essa lei tem como objetivo democratizar o ambiente escolar, tanto na rede pública quanto na privada. Você, preto, quer estudar numa escola boa? Hoje, tem a lei de cotas que você pode concorrer. Você faz a sua inscrição, você escolhe a opção PPI, que é Pardo, Pretos e Indígenas, e você vai concorrer. Concorrer, eu tô falando concorrer, não é só você se inscrever, beleza, me inscrevi, passei. Não, você vai estudar, você vai concorrer, e como você é inteligente, você vai passar. Apesar de eu achar um pouco bizarro essa lei de cotas por conta da oferta. A oferta é pouca para muita demanda. Mas isso é outro tema que a gente pode discutir futuramente. É uma polemização que eu estou trazendo aqui. Essa lei de cotas, ela serve para mostrar que preto também pode estar na universidade, pode estar em um concurso público, porque assim, a gente sabe que meritocracia não existe, cara. A preocupação do branco é estudar, a preocupação do preto é estudar, colocar comida na casa e não morrer. Agora vai me falar que, pô, a gente parte da mesma linha inicial, a gente tem o mesmo mérito, a gente consegue, a gente tem a mesma oportunidade? A gente não tem. E só para afirmar, né, Brenin, que a lei de cotas, ela é uma conquista ali que já vem muito tempo atrás do próprio movimento negro unificado, então é uma pauta que foi lutada lá atrás, porque justamente, né, o movimento enxergava essa questão, né, essa oportunidade de democratizar os espaços, uma vez que a população negra é a maior em termos de quantitativos no Brasil. E aí eu posso citar porque eu participei de uma banca, né, de cotas raciais para acessar uma vaga no curso de Engenharia Ambiental da Universidade de Brasília, e especificamente nessa banca eles adotam um sistema de heteroidentificação, né, que é quando você necessita de outras pessoas para se identificar como uma pessoa negra, né. Hoje, pelo Sistema Nacional, nós temos 2 tipos de declaração, que é o autodeclaração, né, que você faz ali por meio do IBGE, onde você se declara negro, branco, amarelo ou indígena, e o heteroidentificação, que você precisa de algum grupo de pessoas que façam essa identificação, né. Então eu participei desse sistema e tive o resultado positivo, né, e eles não avaliam somente critérios fenotípicos, biológicos, eles também avaliam critérios individuais, como questionamentos: por que você se considera negro? Qual é a etnia da sua mãe, dos seus ancestrais? Então, são perguntas que permeiam por essa temática. Galerinha, se vocês vão participar de qualquer processo seletivo, não só em universidades, em concursos públicos, fiquem atentos, porque não é só se autodeclarar. Hoje a gente tem casos de fraudes e muitos diplomas estão sendo cassados. Na UNB, muitos estudantes perderam a sua graduação por conta dessas fraudes. Colocaram que são pretos, sendo que não são, não tem nem herança dentro da árvore genealógica. Então, muito cuidado, cotas não é brincadeira, não é assunto de deboche, tá ligado? É uma conquista que a gente tem e vai continuar tendo, mano, porque povo preto vive para resistir e para conquistar. E dado tudo isso que foi falado aqui, né, é importante, e aí eu trago um fato que aconteceu recentemente no país, especificamente no Big Brother Brasil, né, que aí é uma... É um que você tem domínio também, né, É um programa que tem uma amplitude muito grande no nosso cenário, né, nacional. E aí a gente chegou muitos questionamentos, né, se todo mundo do movimento negro pensa de uma forma igual, né, age de uma forma igual, por participar de um movimento social, e aí eu não me restringo somente ao movimento negro, mas aos demais movimentos sociais. E é importante deixar claro que dentro de cada movimento social existe a sua individualidade, tá, pessoal? Não é porque estamos
dentro de um movimento que lutamos por uma mesma causa, por um mesmo objetivo, que nós convergimos no mesmo sentido em ideias, tá? Eu e o Breno somos negros, mas a gente tem alguns debates que a gente não concorda um com o outro, porque eu tenho meu ponto de vista, assim como ele tem o ponto de vista dele. Então eu acho muito importante que nós consigamos enxergar que dentro de cada movimento existe sua individualidade. Nem todo negro quer promover uma segregação racial, muito pelo contrário, a gente quer oportunidades igualitárias e é o que a gente mais luta por isso, né? A gente quer ter o direito de ir e vir sem se preocupar em ser atingido por uma bala perdida ou ser vítima do sistema de segurança do nosso país, que infelizmente ataca muito os jovens negros, e também não queremos nos ver mais em serviços subalternos. Nós queremos ver os negros em lugares de destaques, como gerentes, como diretores, como CEOs de empresas. Então é isso que a gente luta. Então, por favor, não generalize nenhum movimento, tá? Todo movimento tem sua individualidade. Apesar de lutarmos por uma mesma causa, ninguém é obrigado a pensar de forma igual. Muito pelo contrário, os pensamentos divergentes, eles são essenciais para o fomento do debate. E é por isso que existem os movimentos, porque a gente debate no interior do movimento. Se eu for citar aqui para vocês uma grande pauta de discussão interna do movimento negro é o colorismo. Eu acho que o colorismo, assim, ele é um tema muito delicado de ser debatido, e aí é gratificante ver as discussões internas que nós temos em prol dessa temática e só levantar isso mesmo, que cada um pensa de uma forma, ninguém é obrigado a pensar igual, muito pelo contrário, graças a Deus. Não somos uma massa de manobra que todo mundo pensa de forma igual, ali retilínea, não. Todo mundo tem suas formulações. Sua individualidade, suas individualidades. Né, exatamente. Eu mesmo, pra mim, preto no topo, branco, o que eu tenho a ver? Mas é porque eu sou bem extremista, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. E é isso que é massa, velho. Você não precisa concordar com tudo, mas respeito. Se você discorda, você pode levantar o debate, jogar a sua ideia, a sua visão. E com isso, a gente vai se tornando uma sociedade melhor, não uma sociedade doentia que a gente é hoje. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente e dizer que eu estou muito feliz de estar de volta aqui nesse podcast. E nós vamos assumir agora o compromisso de não falhar. O podcast está comemorando aí 1 ano, né? Apesar de ter ficado um bom tempo parado. 1 ano aí de alegria, né? De ter trago algumas pautas relevantes, sobretudo para a comunidade. Queremos dizer aí que a gente vai estar fazendo um sorteio aí de comemoração ao ano do nosso podcast. Mas em especial eu quero deixar um salve aqui, como é de praxe, né? Pro meu primo, Alexandre Rodrigues, aí um negro no âmbito da engenharia também. Além de ser meu primo, vai ser meu companheiro de profissão. Então todo sucesso aí do mundo. E aí, Breninho, quer deixar algum salve pra alguém? Eu quero deixar para todos que não desistiram do podcast, né? É uma luta estar aqui gravando essa mídia para vocês. Hoje eu vou dedicar as minhas saudações a todos. Foi muito importante pra gente nesse período de pausa, né? Ver as mensagens de vocês pedindo que a gente voltasse, que o podcast era bom, que a gente não deveria ter parado. Por conta da circunstância que a gente vem vivendo, a gente parou, mas estamos de volta. E também agradecer o nosso audiovisual, o Brian, meu melhor amigo, o cara que eu confio, é um cara que tá fazendo um trabalho pra gente de graça. E é isso, mano. Tamo junto, com a Leperifa voltou novamente e agora é só segmento e prosperidade pra nós. E o último recado, pessoal. Quando a vacina chegar pra você, vacine. Vacina sim, tá? A vacina salva vidas e viva a ciência. Abraço e até o próximo episódio.